Dia muito importante para o Brasil e para o mundo. Reunião na ONU. Lula discursa. Trump, logo após, também faz o seu discurso. Hungria, meu irmão, as coisas estão acontecendo. E o que vai rolar? São guerras de narrativas no Brasil e agora na ONU nessa. Meu irmão, tem muita coisa, mas muita coisa se discutindo. Olha, eu tenho olhado nos grupos de WhatsApp, eu tenho visto nos canais de YouTube, eu tenho visto nos mais variados canais televisivos e são muitas informações. Hoje, a gente tem muito para conversar. Meu irmão, eu queria saber de você, o que você traz de novidade para esse público? Olha, nós estamos vendo aí, como você falou, falando de abraços e apertos, né? Agora, será que teve beliscão também? Porra, meu É irmão. isso que nós vamos contar pro povo, né? Teve um papo aí do encontro de 20 segundos, rolou até uma carícia, né? Pois é, eu quero saber depois, né? No primeiro encontro é sempre assim, são rosas, flores, bombons, né? Declarações de amor. Mas e depois? Meu irmão, eu só sei do seguinte, o Lula chegando lá, parece que soltou o verbo, falou o que quis falar, e depois ele, ao sair, parece que teve um encontrozinho de 20 segundos, alguma coisa assim, o Trump sorriu, né, deu um abraço, fez uma carícia, falou, oi, tudo bem, eu te amo, tamo junto, né, e aí saiu, falou que depois vão ter um encontro na semana que vem, alguma coisa assim, não é isso? Foi logo no início, né? Na entrada ali, eles tiveram, segundo informações, né? Que nós vamos passar aqui também para o nosso público, tiveram esse encontro, mas é uma coisa natural, uma formalidade, né? Agora vamos ver depois, até porque no discurso do Trump, ele deu umas pauladas no Brasil, né, Sá? Mas é isso, eu quero dizer que aqui é o nosso podcast, né? Catuque, e contamos que as pessoas vão poder nos assistir, nos prestigiar e formar sua opinião. Porra, e claro, né? Ó, se inscrevendo no canal, fazendo seu comentário, vai lá, dê o seu like, ó, curta, ajuda a gente. Nós queremos chegar muito longe, colocando a matéria aqui no campo. E claro, levando tudo para você. Se você quiser, faça seu comentário e peça qualquer matéria que você queira assistir. Nós aqui vamos colocar, correto? É isso aí. Vamos assistir nossa matéria? Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Ó, manda ver. Revista Oeste, né? É isso aí, dá o crédito. Brasil está mal e usa judiciário como arma, avalia Trump. O presidente dos Estados Unidos criticou ações por parte das instituições brasileiras. Ó o laranjão aí, ó o laranjão. Moleque. Logicamente que ele está se referindo, né, ao Supremo Tribunal Federal. É verdade. Né, e com isso ele acaba aplicando a lei Magnitsky, né? E tá pegando fogo. É Moraes, é a esposa do Moraes, é a empresa da família, não é isso? Meu irmão, encontrou alguém maior, né? Ou alguém do tamanho robusto para também dar-lhe umas pancadas, né? Não tem jeito, alguém maior, né? Tanto é que ele fala também em relação ao tarifaço, né? Imposto ao Brasil. Cara. Mas nós vamos ao longo da matéria, que nós vamos estar falando sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, durante o discurso da 80ª Assembleia da Organização das Nações Unidas, ONU, realizado nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil vai mal e usa o poder judiciário como arma contra cidadãos norte-americanos. Sim. Ele está se referindo quando o ministro Alexandre de Moraes, ele acabou proibindo, lembra? A Rede X, teve aquele problema com o Elon Musk, né? E outras Big Techs que atuam no Brasil e automaticamente ele estava censurando. Como elas têm sede nos Estados Unidos, né, automaticamente o presidente Donald Trump, um patriota, está defendendo os interesses das empresas e do povo, dos empresários norte-americanos. E as pessoas também, né, cara, que hoje são cidadãos americanos, têm cidadania, e ele pegando lá no pé da galera, o cara, meu irmão, o cara é americano. Isso aí, brasileiros que foram para lá, né, utilizando dessa plataforma e sendo bloqueado aqui no Brasil. Né? Então, naturalmente, que ele se sentiu prejudicado. Vamos lá. Lamento muito dizer isso, mas o Brasil está indo mal e continuará indo mal, disse Trump. Eles só podem se sair bem quando estiverem trabalhando conosco. Sem nós, fracassarão, assim como outros já fracassaram. É a verdade. Meu irmão, isso aí é um recado claro. Todos aqueles que partiram para o outro lado, né, o lado do socialismo, o lado daquela economia planificada, o lado daqueles que tentam se alinhar aos movimentos orientais da China, né, da própria Rússia, ou seja, todos que foram para esse lado acabaram fracassando. E o Trump está falando que aqui vocês têm liberdade de comercializar, vocês têm liberdade de mexer com o que vocês quiserem no mundo comercial, e aí está nisso.
É isso por aí. Trump ressaltou que o Brasil foi alvo de tarifas de 50% sobre seus produtos em razão de decisões do judiciário que censuraram e violaram os direitos de liberdade de expressão. Sim. É o que nós já falamos aqui. Exatamente. O Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e nas liberdades dos nossos cidadãos norte-americanos e de outros, como censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos, acrescentou o presidente dos Estados Unidos. Olha só, olha a cara dos dois, meu irmão. Pois é, tu vê, num primeiro momento, né, por questão de educação, por respeito, né, eles se cumprimentaram, estiveram juntos, logicamente, que assim como Trump fez na guerra lá da Ucrânia com a Rússia, né, quando ele recebeu o Zelensky lá na Casa Branca, você lembra o que aconteceu, né, ele humilhou o presidente da Ucrânia. Então, naturalmente, que ele quer uma conversa com o presidente Lula, automaticamente para tentar um acordo que seja do patamar dos Estados Unidos. Né, e automaticamente tudo que ele falou no discurso aqui, naturalmente que ele vai conversar com o presidente Lula. É muito provável, né? E o Lula também está apostando que ele vai sair dali grande, forte, porque você tem 30% do eleitorado, pelo menos aqui no Brasil, que acredita, né? Acredita assim, cegamente no Lula. E se o Lula, de repente, enfrentar o Trump, ainda que qualquer que seja o resultado negativo para o Brasil, para o eleitorado do Lula, o Lula está bem, o Lula está certo. Ele vai trazer a narrativa que interessa a ele, exatamente, né, já visando a eleição do ano que vem. Porque... E vai voltar como coitadinho. Né? Vai voltar como coitadinho. Vai voltar como aquele cara forte que enfrentou e qualquer pressão que ele tiver de fora, as pessoas vão vê-lo como coitado. É o que vai acontecer. A gente já sabe disso. É a tática do Lula, né? Vamos lá. Ao falar do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Trump afirmou ter tido uma química excelente com o presidente petista, a quem descreveu como um homem muito agradável. Ele ressaltou que ambos combinaram de se reunir na próxima semana. Isso aí eu vou falar o seguinte, meu irmão, me perdoe quem não entender, mas eu tenho que falar. Como que um cara vai chegar num ambiente para conquistar uma pessoa falando mal, brigando, discutindo? É lógico, evidente que ele tem que chegar fazendo um carinho, trocando ideia, chamando a pessoa de bela, bonita, né? Oferecendo alguma coisa, para que dali os dois possam sair de mãos dadas, né? Quem sabe até namorando. Na verdade, belo, acho até que foi demais, não, né? Mas é por aí, O Lula ele não deixa de ser carismático, é um senhor, né? Nós temos que respeitá-lo, né? Isso aí. Para mim, né, a gente tem assim como... No meu caso, não sendo de esquerda, mas onde encontrar com Lula, todo respeito, independente de ser presidente do Brasil, como cidadão, como ser humano, como senhor de idade, um ancião, né, e logicamente com muito mais respeito pelo cargo que ocupa, que é presidente do Brasil. Aí não tem irmão, jeito. Eu já ouvi lá atrás, no passado, eu não lembro se foi o Brizola, disse que ele era um encantador de serpente. Ou seja, o sapo barbudo, o cara não é bobo, né, meu irmão? Não é, tanto é que tá no terceiro mandato de presidente da República, né? Pô, e o Trump também... Depois de 2 mandatos, ele fez a Dilma Rousseff, né? Pô, 2 vezes presidente do Brasil também, né? Então... Sim, e o Trump, porra, que tá aí também nessa guerra, né, meu irmão? Ele não vai chegar lá explanando, né? Ele vai chamar o cara, vem pra cá, meu irmão, vamos sentar, vamos trocar ideia. Aí depois, quando chegar lá dentro da Casa Branca, meu irmão... Igual fez com o Zelensky. O Lula, ele tem algo parecido com o Bolsonaro. A lenda e o mito é o seguinte: tem muitos que amam e tem muitos que os odeiam. Faz parte. Vai dar o que falar. Mas vamos lá, o presidente dos Estados Unidos contou que um primeiro encontro com Lula ocorreu rapidamente nos corredores da ONU, em Nova York. Eu estava entrando no plenário quando o líder do Brasil estava saindo, relatou Trump. Nós nos vimos, nos abraçamos e concordamos em nos encontrar na semana que vem. Meu irmão, aí, ó. Segundo Trump, a conversa não passou de 20 segundos, não tivemos muito tempo, mas ele pareceu um sujeito muito legal, afirmou. Ele gostou de mim e eu gostei dele. Isso vai dar namoro, hein, moleque? Namoro ou amizade. A fala de Trump contrasta com o discurso do petista, que aproveitou o tempo na Assembleia da ONU para atacar as medidas do governo dos Estados Unidos, as quais classificou como sanções arbitrárias e intervenções unilaterais.
Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa soberania, disse Lula. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos contam com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Bem, eu quero falar o seguinte, aqui ó, nesse não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições, ou seja, e a nossa soberania, o Lula fez um discurso falando exatamente isso. Ele não aceita que os Estados Unidos, de alguma forma, venham a intervir em qualquer que seja a área no Brasil. E justificando essa caça às bruxas. Ou seja, ele coloca muito claro que o assunto anistia, o assunto Bolsonaro, o assunto relacionado à justiça brasileira é fora de cogitação qualquer tipo de conversa. Nós vamos ver isso na semana que vem, né? É verdade. Nós temos outra matéria aí, se a produção puder colocar. Vamos lá? Essa já é do G1, né? Do Sim. Grupo Globo. É uma matéria semelhante, tá? No fundo fala a mesma coisa. Mas é do G1, só por nossos amigos saberem. Em discurso, Trump diz que teve química excelente com Lula e afirma que os dois se reunirão na semana que vem. O presidente dos Estados Unidos elogiou Lula durante discurso e líderes de países membros da ONU nesta terça. Ele também defendeu sua própria gestão e disse que a ONU não está nem perto de seu potencial. É verdade. Tá aí o presidente dos Estados Unidos. Cara, só deixa eu passar só um Brasil pedacinho. agora está enfrentando uma resposta com tarifas grandes depois de seus esforços de interferir nos direitos, nas liberdades de cidadãos americanos e outros, com censura, repressão e militarização da corrupção também, e alvejando também gente política nos Estados Unidos. Eu tenho um pequeno problema ao dizer isso. Eu estava chegando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, eu vi ele me viu e nós nos abraçamos. E aí eu estou dizendo, você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas 2 minutos? Nós concordamos que nos encontrar na semana que vem. Nós tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas em retrospecto dá para dizer, é bom que eu tenha esperado, porque esse negócio não estava funcionando bem, mas nós conversamos, nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar semana que vem, se isso for do seu interesse. Mas ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim, eu gostei dele, e eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas por os 39 segundos nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal. Mas também no passado o Brasil, dá para acreditar, de forma injusta, tinha tarifas injustas contra os Estados Unidos. Mas agora nós estamos devolvendo isso com bastante força. Como presidente, eu sempre vou defender a nossa soberania nacional e os direitos dos americanos, cidadãos americanos. Então, eu tenho certa pena de fazer. O Brasil não está indo muito bem e vai continuar sem ir bem. Eles só podem se dar bem quando eles estiverem trabalhando conosco. Sem as nossas ajuda, eles vão fracassar como outros fracassaram. Vê que ele foi educado no início, depois mandou o recado já no final, né? Lógico, o discurso aí foi muito maior do que isso, mas ele já deu um recado ali, né? Em menos de 2 minutos. Ele foi um anfitrião, né, cara? Ele chegou ali, ele fez o carinho que precisa ser feito mesmo. Não tem lógica ele chegar ali e sair maltratando quem quer que seja, mas no final ele deixou o recado claro e que, em sentando para conversar, vão tentar chegar a um consenso. Né? Essa é a ideia. Só que você tem que entender, e todo mundo, que Estados Unidos é um leão. Brasil é um gatinho, filho. Estados Unidos é um King Kong. Brasil é um mico. Economicamente, para que todo mundo entenda, né? Eu estou falando de economia. Então, quando se trata de economia, será que um mico tem condições de enfrentar um King Kong? Um gatinho tem condições de enfrentar um leão? Então, ali ele está, fazendo um carinho, mas se o Lula não tiver cuidado, como ele é um cara esperto, não é bobo, ele vai... meu irmão. Eu entendo o seguinte, sabe, politicamente falando também, o presidente do Brasil, Lula, nesse caso, ele tinha que tratar com o presidente dos Estados Unidos em relação tarifária 50%. Sim, sim. Em relação
a anistia, por exemplo, PEC de blindagem, por exemplo, ele devia deixar de lado e deixar com o Congresso Nacional. Que os deputados federais representam a população do Brasil e os senadores representam os estados e o Distrito Federal. Então, acho que isso é uma matéria exclusiva do Poder Legislativo. Então, acho que ele não deve estar ali, né, falando de soberania quando há um problema no judiciário brasileiro, onde a política brasileira, o Congresso Nacional vê que está sendo perseguido, né, e ele vai ali para poder tratar dessa matéria em relação aos Estados Unidos, que é misturar alho com bugalho. Mas só que você não conseguiu parar para compreender essa história. Só. Vamos lá, executivo, judiciário e legislativo. As coisas são entrelaçadas. As coisas não estão sendo respeitadas. É justamente isso. O Brasil não há esse respeito entre as instituições. Eles são independentes e harmônicos, mas hoje não funciona dessa forma. Aqui no Brasil não existe isso. Se você observar, a gente tem um super Poder Judiciário. Poder Judiciário, né? Supremo Tribunal Federal. Eu colocaria um pleonasmo, né? O superior, meu irmão, tá difícil, né? Então, é complicado, é superior, supremo. Entendeu? Não dá. Então aí você vê ele ditando as regras, o executivo ali, ó, consorciado a eles, e o legislativo abaixo. Por isso sendo pisado. Mas é justamente isso. O caos no Brasil hoje, a guerra, e hoje você vê muita gente falando em pacificação, é justamente isso, porque devia ser cada um no seu quadrado, mas não está acontecendo isso. Né? Quando eu me referi ao presidente Lula lá nos Estados Unidos, tem que tratar com tarifaço, ok. Porque isso mexe com a vida do povo, dos empresários brasileiros. Sim. Agora, a situação do Bolsonaro, a situação de anistia, tem nada a ver ele tratar isso. Ele tem que tratar de uma coisa, a outra ele tem que deixar para quem de direito, que é o Congresso Nacional. Como é que você tem um poder para criar leis ali e não consegue criar? A maioria venceu, são 513 deputados, bota para votar, ganhou, perdeu, perdeu. Isso aí seria o certo, o correto. Só que eles não querem isso. Porque... O cara fica colocando ali a tiça, o cara tem lá 8 ministros do STF num total de 11. Né? Não tem negócio de não ser amigo, são amigos sim. Foi indicado pelo Lula e pela Dilma. Naturalmente que devem favor. Como é que não deve favor? Se o cara tem uma lista imensa dele pedindo pelo amor de Deus para ser indicado para o Supremo. Né? Quem é a pessoa que faz direito que não sonha em chegar ao Supremo Tribunal? Quem é um jogador de futebol que não sonha em chegar na seleção brasileira, ser campeão mundial? A coisa é tão escrota que o Lula, em diversos manifestos, diversos discursos, ele já colocou: o Bolsonaro não voltará a ser presidente do Brasil. Ele já colocou isso. E, ou seja, então, ele trabalha para que o Bolsonaro não seja candidato. Porque ele sabe também que o Bolsonaro, sendo candidato, é o único que tem reais chances de vencê-lo. E aí, cara, quando você fala o que você está falando, eu concordo plenamente, mas só que a gente aqui está vivendo um samba do crioulo doido. Infelizmente. Então é por aí. Vamos lá, a produção tá batendo aqui na minha cara, aqui, ó, me dando um murro, dizendo assim, cara, já tá chegando a 20. Mas vamos lá, vamos continuar para terminar aí. Vamos. Vamos pegar aqui essa parte só para fechar aqui, ó. Onde o Trump está falando. A fala contrasta com a tensa relação Estados Unidos e Brasil, vem tendo desde julho, né? Quando o Trump anunciou o tarifaço de 50% dos produtos brasileiros. Continua aí para a gente ver. No discurso desta terça, o presidente dos Estados Unidos voltou a criticar indiretamente o processo e o judiciário. Ele afirmou haver censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos no Brasil. Exatamente. Ou seja, ele está tratando disso que a gente acabou de falar. Né? E coisa que não deveria estar sendo falado por um presidente dos Estados Unidos e também pelo presidente do Brasil. Né? Cada um no seu quadrado. No Brasil está tudo misturado. Aí para encerrar o Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdade dos nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos, disse Trump antes de elogiar Lula. Irmão, eu acho que deu para o povo entender. A relação entre Lula e Trump, ela pode parecer amigável, amistosa, né? Amistosa, mas vai ter faísca. Lógico. Vai ter faísca. E esse encontro vai dar o que falar. É isso mesmo. Certo? Meu irmão, vamos encerrar o nosso programa? Isso aí, vamos continuar acompanhando. Mas olha só, deixa eu só dar um toque aqui. Olha, meu amigo, minha amiga, eu queria falar com você
Na semana que vem, a gente está pensando em trazer aqui um especialista em plano de saúde. Acontece que hoje muita gente está preocupado com as empresas de plano de saúde que estão falindo, que estão tendo problemas, e nós estamos se predispondo, né, a trazer um especialista para conversar com todo mundo e explicar quais são as metodologias, as formas que você tem de se safar em relação ao plano de saúde. Tranquilo? É verdade, através do CPF ou através do próprio CNPJ. Inclusive, hoje muita gente é MEI, né, podendo fazer um plano de saúde para a família através do CNPJ, né? Semana que vem a E gente vai nós, trazer. nós tivemos agora, recente, também um problema gravíssimo, colocado aí na mídia toda, todo mundo tomando conhecimento em A relação... Unimed fecha. É isso aí, aqui no Rio de Janeiro, que né, um caos, né? Tem Tomara muito- que se resolva, né? Muita gente aí tratando de câncer que não pode se cuidar porque o plano de saúde está indo para o ralo. Isso aí, a Agência Nacional de Saúde Suplementar está em cima também. Espero que outros órgãos também estejam, né? Porque é covardia, ainda mais com quem chega, né, na hora de precisar um tratamento tão complexo, né? E ter que passar por esse perrengue aí. Então, não perca. Semana que vem nós vamos trazer um especialista aqui para falar com todo mundo e explicar cada item, cada situação necessária para cada um dos senhores entender o que é um plano de saúde Isso aí. no Brasil. E quem quiser pode aproveitar e mandar já as perguntas também, né? Tirar isso aí, dúvidas, né? isso é importante. Porque a gente vai ter as dúvidas aqui, naturalmente que ele vai responder todas elas. Tendo essas perguntas, já vamos jogando para frente. Isso aí. Olha, um forte abraço a todos. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. E é claro, a gente pede, inscreva-se no nosso canal, sabe? Vai lá, dê o seu like, faça o seu comentário e, claro, né, compartilha com todo mundo. Faça com que nós consigamos chegar longe com o Catuque Podcast. Não é isso, Aldinho? É isso aí, mais uma vez eu agradeço e vamos juntos. É assim que a gente consegue, né, ter uma luz no fim do túnel e que você possa se convencer. Aqui a gente não vai formar a sua opinião, você vai assistir e você vai formar, né, de forma concreta e transparente a sua opinião para poder, né, expandir também para familiares, amigos, vizinhos. Não é isso? Ope, vamos lá? Vamos lá. Ope!